Professor Diego do Fusão, tudo bem? Vamos lá? Vamos para mais uma aula de montagem e manutenção? Então, na aula de hoje, importantíssimo saber, até para você não se enganar na hora da compra, ok? Falar para você dos barramentos. O que são os barramentos? Por que eles são tão importantes? Talvez você nunca ouviu falar dos barramentos, mas eles são de vital importância para o funcionamento da máquina, certo? Vou explicar para você não só o que é o barramento, como também explicar para você o que? Os tipos de barramentos, certo? Tipos de barramentos, sim. Existem vários tipos de barramentos e você vai entender por quê. Temos o ISA, o AGP, o PCI, o PCI-X e o PCI Express. E também temos outra linha, vamos dizer assim, AMR, CNR e ACR, VESA, MCA e EISA, certo? Então, vou comentar sobre esses barramentos aí, para que você possa entender e por que eles existem, certo? Então, essa aí é a nossa aulinha de hoje, dos tipos de barramento, uma coisa de extrema importância, certo? Então, vamos lá que eu vou, seguir aqui com vocês. Qualquer dúvida já sabe, é só você manda uma mensagem para mim no privado, ok? Pro professor Diego, meu telefone tá lá no grupo, certo? Se tiver alguma dúvida, por favor, fale de qual exercício é, certo? Às vezes eu recebo mensagem, professor, não entendi o exercício. Tá. Qual exercício? Como é que eu vou saber? Então é bom que você tira um print da tela, pode falar, olha, esse exercício aqui, ó, sei lá, tira uma foto do caderno, circula, ou manda uma foto para mim, ou até digita, pergunta, ó, pergunta tal da aula tal. Ou simplesmente pode até botar, repassar para mim o PDF da aula, ó, dá uma olhada aí no PDF, que é esse exercício aí que eu não entendi, ou não entendi isso aqui do slide, é só você falar comigo que a gente desenrola, é só você falar comigo no privado, certo? Você tem que especificar de onde vem a informação, porque se você não especifica de onde vem a informação, não tem como eu te ajudar, beleza? É só falar comigo no privado que a gente resolve. Então, vamos seguir então para a nossa aula. Antes de você saber os tipos de barramentos, você tem que entender o que são barramentos. Barramentos são o que? Padrões de comunicação utilizados em computadores para interconexão de dispositivos dos variados tipos. Como assim? Os barramentos se encontram presentes nas placas-mães, certo? Então eu não vou falar agora, porque senão eu vou estragar o que quer dizer. Eu vou botar o carro na frente dos burros. Mas enfim, vamos ver a seguir os slots, onde são os encaixes de novas placas para aumentar a performance do computador, ok? Então eu vou falar para você o que são esses slots. Os slots são locais onde você vai encaixar outras placas para que você possa aumentar a funcionalidade do seu computador. Por exemplo, seu som tá ruinzinho, tá fraquinho, vou botar aqui um home theater. Sei o que você vai fazer? Vai comprar uma placa de vídeo, uma placa de som. Ah, minha internet tá ruim, queimou. Compra uma placa de rede, uma placa de internet que você também vai ter acesso. Poxa, eu quero colocar mais entradas USB no meu computador porque eu uso muito, né? E aqui tem pouco, você pode colocar mais entradas USB. Você vai usar a partir de quê? Desses slots. Só que hoje nós não vamos falar dessas placas, nós vamos falar o quê? Dos slots onde você encaixa para que você possa ter saída para outras placas pro lado de fora do seu computador, do seu gabinete, para que você possa trabalhar assim bem melhor, tá bom? Então vamos aqui aos tipos de barramentos. Se você por um acaso já pegou uma placa velha, uma placa bem antiga, provavelmente você já deve ter visto esse tipo de barramento aí, ó. O barramento ISA para computadores mais antigos, logicamente as placas também antigas. Se você tiver uma placa com barramento diferente, ela não vai encaixar. Por isso que tem aquela questão que eu já havia falado anteriormente da compatibilidade, certo? Então aqui vem falado frequência de 8 bits, o clock de 8.33 MHz, certo? E, ou seja, era bem
devagarinho. Claro que para a época era um avanço, era, oh meu Deus, essa placa é daquele tempo onde quem tinha computador era quem tinha era sinônimo de status, né? Igual hoje, você vê aí quem tem carro, quem tem alguns itens, é sinônimo de que, ó, fulano tem dinheiro. Então, nesse tipo aí de barramento, se você via uma pessoa com computador em casa, provavelmente tinha esse tipo de barramento aí. E, com certeza, eram máquinas bem caras, certo? Eram extremamente caras, mas também era uma coisa de outro mundo, né? Para você que estava acostumado a ver televisão, isso eu tô falando que eu vivenciei essa época. Então eu olhava assim esses computadores e eu, gente, meu Deus, eu ficava doido. Via o pessoal jogando jogo, botando música, eu ficava louco, certo? Então aqui, ó, na época surgiu o 286, certo? O barramento ISA ganhou uma versão para trabalhar com 16 bits, olha só, e já duplicou a capacidade de processamento. E falou em slot, falou o quê? Em encaixe, certo? E teve um probleminha que os 16 bits não trabalhavam com 8, então você tinha que ter ou uma placa com 16 bits ou uma placa com 8 bits, então você tinha que trocar a placa para isso. Então olha só, que coisa chata, coisa inconveniente, né? Dentre outras vantagens e desvantagens. É claro que tem muito mais informações. Além disso, são só algumas informações relevantes para você ter o conhecimento, certo? Então vamos lá para o próximo slide. AGP. AGP é esse que você está vendo aí. Antigamente, está falando que os computadores exibiam caracteres em telas escuras, certo? E graças a esse barramento, eles já podiam melhorar a tela que era escura, já podia ficar mais clara, com mais cores, certo? E com isso, teve os chips, né? Tiveram chips gráficos GPU que acelerou a capacidade de processamento a partir de 1996, certo? E aqui vem falando, né, que a primeira versão do GP trabalhava com 32 bits, clock, que é o processador 66 MHz, certo? Uma coisa bem simples, né? Bem devagar para os tempos de hoje. E aqui vem falando, ó, os modos, certo? O clock, enfim, vem que é o ciclo de processamento do computador, ok? E aí ele vem se evoluindo cada vez mais, certo? Depois ele vem explicando melhor que em 98 veio o 2.0 e você já podia trabalhar 4 vezes mais rápido, certo? Você tinha que aumentar você tinha que comprar uma fonte, né? Tá falando aqui para poder suprir a necessidade, ok? Depois veio para o 3.0, né? Onde aumentou para 2. Olha só, de 2.133 megabits por segundo. Para a época, é uma taxa de transferência bem boa de comunicação, certo? E ele operava em máxima capacidade, ou seja, o que falava, ó, a gente opera com essa capacidade, operava, certo? E essa placa era compatível apenas com placa de vídeo. Então, por exemplo, se lançasse um jogo pesado na época que não rodasse, você botava uma placa GP que ia rodar tranquilamente, certo? Esse 3/4, que eu coloquei aí, 2 e tal, essa aula que eu fiz aí significa que está dividido. Não é que é AGP 3/4, AGP 2/4, 1/4 não, tá? Cuidado para não se confundir aí não. Da mesma forma, se você vê alguma outra coisa que tiver uma barra e um número, significa que são as partes. O que vem depois da barra é o total e o que vem antes é o que está em andamento. No caso, nós estamos, vamos dizer, na página 3 de quarto slide do AGP, certo? Então, tá falando que o AGP, o que acontece? A parte da memória puxava muito do processador da placa-mãe. Então, com essa placa aí, transferiu a responsabilidade um pouco para ela. Então, com isso, a capacidade de processamento e tempo de resposta do computador ficou muito boa, certo? E aqui vem comentando que o encaixe era menor que o PCI, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, certo? E tá falando que à medida que você ia trocando os slots, o slot ele vinha junto com a placa-mãe, então você também tinha que também trocar a fonte, havia essa necessidade aí, tá bom? Então,
vamos dar seguimento. E aqui nós temos uma sequência, certo? Se você olhou essa imagem e não entendeu, eu vou explicar. Essa parte aí de cima é como se fosse uma placa de vídeo, ok? E aqui são as evoluções do AGP. E era complicado, né? Às vezes lançava uma placa de vídeo legal, aí você, poxa, eu vou comprar. Mas aí você tinha que verificar se não era um AGP. Olha só, a sigla era a mesma, porém o modelo era diferente. Imagina, você vai lá, compra uma placa lá, você é doido para ter um jogo lá, você vai lá e compra, chega em casa, o encaixe é diferente. Olha só o banho de água fria que você vai tomar, certo? Então tá aí a sequência, os tipos de placas, certo? Aí cada uma com sua especificação. Não vou comentar aqui porque a aula ela vai se estender muito. Então vamos lá. E aqui agora do PCI, né? Não é um PCI 1,5 não, é PCI 1 de 2, certo? Ó, surgiu em 1990, ó, dados de 32 bits, clock de 33 MHz, taxa de 132 megabits por segundo, né? Ou seja, transferência de dados, de informação, você salvar um arquivo, pegar um arquivo daqui, salvar, no caso naquela época que era um disquete, certo? E então, vem falando do recurso Busmastering, né? Que permitia que os dispositivos fizessem uso de barramentos e gravar dados diretos da memória RAM. Então, isso aí foi um grande avanço na época, certo? E uma coisa interessante, você vê, uma placa bem antiga já fazia o recurso plug and play, o recurso que é utilizado até hoje. O que é isso? Simples, você pluga e usa. Não tem aquele seu pendrive lá? Você não conecta, ele já funciona, inclusive na sua Smart TV? Então, você põe pendrive, plug and play, plugar e usar. Esse recurso é utilizado até os dias de hoje e foi um grande avanço na época. Foi quando começou o disquete cair em desuso, certo? Então vamos lá. E aqui, já comentei, inclusive, hoje em dia você conecta, antigamente tinha uma coisa meio inconveniente, você tinha que conectar um dispositivo antes do plug and play. Você conectava o dispositivo e ainda tinha que ter o CD de instalação. Olha só o trabalho que tinha. Com plug and play já deu uma reduzida nisso. Se por um acaso não reconhecesse, pelo menos ele funcionava como drive genérico. O que é drive genérico? É que o computador reconheceu. E aí vai seguindo, certo? Aí vem falando um pouco mais do plug and play, certo? Vem falando das taxas de transferências. Dá uma lidinha aí, que é mais ou menos nesse ritmo aí para que você possa entender, certo? Senão vai ficar muito extenso aqui, mas em suma é isso aí. Vamos então para o próximo barramento. PCI-X, certo? Ele mostrado abaixo, na verdade em cima, né? Aí ficou diferente lá na hora de colocar. Ele foi compatível com especificações anteriores. Já foi, ó, esse aí já foi de 98, ó, já aumentou a capacidade, ó, tá vendo? De megahertz, de taxa de transferência, enfim. As informações vão só sendo atualizadas. À medida que foi mudando o slot, foram-se aumentando as taxas de transmissões de acordo com a tecnologia que foi lançada na época, certo? E aqui, como ele disse, ele foi substituído pelo PCI Express. Esse PCI-X ele foi substituído pelo PCI Express, onde você encontra muitas placas. Até os dias de hoje você encontra muitas placas neste formato aí. E aí vem, ó, tem de 1, 4, 8 e 16. Cada X é uma taxa de transmissão, certo? Então aqui ele vem falando, ó, trabalhava com 250 megabits por segundo, certo? O outro já podia, olha só a diferença, o PCI 1, ó, 250 megabits por segundo. Olha o de 16, 4.000. Olha a diferença, olha aí o salto de velocidade de transmissão, taxa de resposta e tudo mais, certo? Então tá falando, ó, cada nova versão dobra a largura de banda, ou seja, vai aumentando a capacidade de processamento aí do seu computador, certo? E aqui nós temos as imagens mostrando para você aí o PCI Express, certo? E aqui vem as especificações, ó,
de 1, né? De 4, de 8 e de 16, certo? Aí, ó, tá vendo? Ó, o 1, 4 e 8, ó, o 1 e o 4 são na capacidade, ó, 200 megabits por segundo, 800 megabits por segundo. Olha só o 8, 1 gigabytes por segundo. 3.2 gigabytes, mas o que é isso? Assim, alguns autores costumam dizer assim, que 1 giga é igual a... Alguns dizem que é 1000 para poder arredondar, mas outros dizem que é 1024. A maior parte ganha com 1024. Então, 1 giga é igual a 1024 megas. Então, por aí você tem uma noção, né? Se 1 giga era 1024 megas, imagina esse de 3.2 gigabytes por segundo. Gigabits por segundo. É só você multiplicar 3.2 por 1024 que você vai ver quantos megabits por segundo tinha. Então, por aí você já vai deduzindo a velocidade, tá? Temos aqui, ó, os barramentos AMR, CNR e ACR, certo? Aqui vem falando para vocês Audio Modem Riser, Communication and Network Riser, né? Ou seja, som, network é a questão do... Network é a questão da rede, certo? Diferentes, trabalhava com a ideia de permitir conexão da placa-mãe, certo? Ou seja, feito pelo processador do computador, ou seja, uma taxa de transmissão bem mais rápida, certo? Só que o chipset da placa-mãe tinha que ser compatível com essa tecnologia, senão não funcionava, certo? E como eu traduzi ali em cima, e aqui embaixo vem confirmando, desenvolvido para funções de modem e áudio, ou seja, para você ter um áudio mais interessante no seu computador. Imagina lá, você está jogando e tem um jogo de guerra, por exemplo, tá um som maneiro, tá assistindo um filme, ok? Você está lá, o modem, a conexão para todo mundo está mais ou menos e a sua conexão já está um pouco melhor. Então foi desenvolvida mais para esse sentido aí, certo? O slot era pequenininho, ou seja, o encaixe. E aí está o encaixe, é aquilo que eu falei. Você encaixa uma placa, vai dar saída atrás do computador e do computador você conecta outros periféricos para isso, certo? E aí tá falando que o CNR veio substituir o AMNR. É só começar a gravar a aula que a cachorra aqui começa a latir. Bom, então aqui vem dando um histórico a respeito disso aí, certo? Muito bem. Vamos lá. Uma espécie de PCI invertido, né? Ou seja, tipo da tecnologia. E agora vamos aqui para os outros barramentos. VESA, MCA e EISA, certo? Aqui vem dizendo a empresa pela qual a VESA foi feita, certo? 32 bits, frequência de barramento, processador 33 MHz, enfim, 132 megas por segundo, ou seja, cada placa com suas especificações, tá? MCA, Microchannel Architecture, né? 10 MHz, Plug and Play, rapaz, tecnologia pertencente à IBM, certo? E no caso, não foi muito recebida bem essa ideia, por quê? Porque a IBM, apesar de ser um avanço para a época, a IBM falou, não, essa tecnologia é só nossa, a gente não vai compartilhar com outras empresas, tem que comprar só coisa da IBM. Então, com isso, foi perdendo espaço aí no mercado, certo? Tem aqui temos aqui o EISA, certo? Compatível com o ISA, ou seja, cada computador, à medida que ele vai evoluindo, ele vai mudando o barramento. Então, assim, pode acontecer de você ter um computador, acontecia muito. Você tem um computador, daqui a 2 anos mudar a arquitetura do computador, você querer colocar uma placa nele, mas aquela placa tem encaixes de outra forma. Então, é sobre isso que estamos falando aqui, tá bom? Beleza? Então agora, vamos aqui para as nossas atividades. Muito simples. Responda aí, ó. O que são barramentos? Qual barramento foi idealizado
pela IBM, para ser o substituto do ISA, 3 características do ISA, certo? É engraçado eu falar Isa, né? Tem uma irmã que se chama Isabela, né? Eu chamo ela de Isa, eu falo Isa aqui, eu fico lembrando dela, né? Compatibilidade com recurso plug and play, certo? Cite uma característica dos barramentos AMR, CNR e ACR. Simples os 5. AMR, parará, parará, parará. Se você quiser botar o que significa, abre, professor, eu posso pesquisar no Google aqui a tradução? Pode pesquisar a tradução, pode colocar lá. Se quiser botar a tradução, AMR. É isso, aquilo. Serve para isso, aquilo. CNR. E ACR para aquele outro lá. E o 6. Cite 4 características, eita ferro, do AGP, uma do VESA, MCA e EISA, aí são 3 em 1, certo? 4 características do PCI Express, 3 características do PCI e a atividade 2, uma atividade bem legal. Olha que interessante, para você identificar que barramento é esse, que barramento é o 2, que barramento é o 3, certo? Ó, já vou falar para você, alguns eu tive que cortar a figura. Então se você, por exemplo, meu Deus, não sei o que, é porque eu tive que cortar a figura para poder caber aí, senão vai ficar um com 3, outro com 2, né? E aí tá, ó, tá aí direitinho para vocês, deixei de um jeito bem simplesinho, é só você botar o nome do barramento, certo? Não se esqueça. Falando em nome, coloca lá no seu caderninho, vai me entregar o exercício, tá lá, você vai achar meu nome lá no grupo, Professor França, ok? Aí você põe lá, ó, nome completo, módulo, montagem e manutenção, turma tal, aula tal, põe a pergunta e a resposta e tira uma foto legível, certo? E se você tiver dúvida, por favor, fala pra mim. Olha, Diego, meu nome é França, bota França. França, tô com dúvida no exercício. Se for possível, se você quiser até mandar pra mim um PDF de novo pra eu poder ver, fica super à vontade. Tô com dúvida no exercício tal. Diego, eu não entendi o slide tal. Pode falar comigo que eu vou te ajudar no privado, beleza? Então, muito obrigado. Valeu e até a próxima aula. Espero que tenha gostado. Tchau, tchau.